Essa experiência que eu tenho com vocês é fantástica, porque a gente, em 3 anos, conseguimos alavancar de uma forma digital uma empresa do zero, e hoje ela figura ali nas primeiras, né, assim, do segmento, né? Você vai tanto na parte orgânica, o quanto a gente gasta pro quanto que a gente investe é uma relação fortíssima. Tenho colegas que trabalham e falam, não, mas você só gasta isso de marketing? Eu só. Está começando mais um Tupinicast. Hoje estamos aqui com o Wellington. E aí, pessoal, sou o Hélio, diretor de operações. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso convidado Mauro. Apresenta o Mauro para a gente também, Wellington. Maravilha, Rodrigo. Deixei já uma colinha aqui com algumas coisas do Mauro. Depois vou deixar ele falar ali também. Lógico. O Mauro tem 25 anos de experiência ali no setor de tecnologia e logística. Participa do desenvolvimento e implementação de projetos de software, especialista em metodologias ágeis. Ele foi formado, Rodrigo, em análise de sistemas pela FIAP, possui MBA em liderança e inovação pela Fundação Getúlio Vargas. O restante é com ele, né? Ele vai trazer o restante. Mas já estamos com uma fera aí, né, Rodrigo? É uma fera, ô louco. Vai lá, Oi, Mauro. pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Uma honra o convite. Meu nome é Mauro, como o Anderson já falou, tenho 25 anos aí de trilha, mas eu sou nerd desde os 12, então comecei lá atrás com MSX, PC, e desde lá para cá venho estudando tecnologia. Com cerca de 20 anos vim para São Paulo, fiz a minha primeira graduação em Santos. Não me formei, mas comecei lá, depois eu concluí na FIAP. Depois já vim logo para uma empresa de logística, atuando como desenvolvedor. Né? Fiz parte do primeiro time da empresa que se chama Sconet, que é a fundadora da Green Store, né? Que é a nossa startup, que foi fundada tem, em média, 3 anos. Minha especialização sempre foi desenvolvimento de software, né? Com inovação, tecnologia e na área de logística. E aí, ao fundar a Green Store, nós encontramos a Tupiniquim e iniciamos a nossa parceria tem quase 3 anos, 2 anos e... Quase 3 quase anos esse três ano anos. aqui, se eu não me engano. Se não fechou agora 3 anos, já tá quase aí, tá? E aí a Falta gente está pouco. nessa parceria de sucesso aí, aprendendo bastante na área digital. Como foi dito, eu fiz a formação na parte de inovação e digital, né? E eu entrei novamente em outra graduação. Estou no 2º ano agora de ciência de dados. Né? Boa. Não consigo ficar parado, aí É um comecei cara novamente. estudioso, né, Rodrigo? Um cara que não para com o tempo aí, né? Não tem É. como parar. E ele tava falando ali do MX, né? MSX? Foi meu primeiro MSX. computador, pô. E a gente tava falando antes de começar o podcast aqui de Bitcoin, criptomoeda, então a tecnologia evolui e o Mauro tá ali sempre Eu sou... antenado, Correndo né? atrás. Eu gosto. Confesso que eu sou tecnólogo aí desde de criancinha. Muito O bom. Mauro que mexe com muita dessa parte de tecnologia, né? E hoje a gente vai falar sobre todo esse mundo aí, tecnologia, logística também, né? Uma das empresas do Mauro ali, a Green Store, dessa área de logística também. Para quem é do e-commerce também e curte ali o podcast, vai ter coisa aí sobre e-commerce também. Então fiquem ligados, a gente vai falar muita coisa aqui hoje, vai ser bem interessante, tá? Muito bom. Aproveitar que o Wellington deu a deixa, fazer a primeira pergunta, né, Mauro? Como que você visualiza essa questão dos dados para as pequenas empresas, pequenas, médias empresas, pequenos e médios e-commerces? Você acha que está mais fácil o dono de um e-commerce, de uma empresa, usar dados de forma estratégica hoje do que comparado a anos atrás? Continua difícil? Como que você vê essa questão da evolução tecnológica, do uso de dados nos negócios, né? Bom, depende da perspectiva, né? Obviamente que a gente vive num mundo inundado de informações e sempre que a gente tem uma inundação de algo, a gente tem que separar as coisas, qualificar, quantificar, né? E se os proprietários da informação tiverem um bom senso,
Eu acho que é muito factível o uso. Você tem fontes de dados hoje que são baratas, são fáceis de acessar, mas obviamente você precisa de um backup aí, de um back-end tecnológico que saiba fazer isso, né? Por isso que hoje a profissão de cientista de dados ela está em altíssima, né? Um bom analista de dados também, junto com esse mundo novo de inteligência artificial, machine learning, metadado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ela hoje é fundamental para que você sobreviva no mercado e não é difícil aplicação, não, né? Obviamente, você precisa encontrar bons profissionais para executar essa atividade. Não, legal. E a gente estava falando também um pouquinho antes de começar o podcast, justamente dessas aplicações, né? Então, pela sua vivência, até pelo trabalho que você executa na Green Store, como que você está vendo, né, a aplicação tanto da IA quanto desse levantamento de dados para ajudar o negócio a ter maior lucratividade, maior agilidade ali nas entregas, assertividade? Conta um pouquinho dos exemplos que você visualiza no mercado. Bom, como nós estávamos falando, né, o business ele é formado de duas etapas, né? Uma é a parte operacional, que ela é uma parte que exige a sua vivência e a sua retenção e captação de dados. E a outra é a parte de captação de clientes propriamente dito. Vocês com mais especialidade que eu, que inclusive me ajudou muito a entender esse lado, né, da parte de captação. Eu fiz um curso, acho que o ano passado, retrasado, de Growth in Hacking, que eu fiquei assim, magnífico. Eu achei magnífico a colocação, o jeito que se faz hoje para captar cliente com os experimentos. Mas retomando do ponto de vista de operação, durante muitos anos a nossa empresa é nova, a Green Store, só que ela foi fundada por uma empresa-mãe, cujo qual eu também sou sócio proprietário. Trabalhei desde a fundação nela, depois me tornei sócio, que é uma empresa de logística. E essa empresa de logística ela trabalhava para as telecoms. E a gente usava muitos dados, né? Porque a telecom inunda a gente de dados, de clientes, de pedidos. Chegamos a faturar cerca de 30 mil pedidos mês. Então, assim, é uma quantidade de dado muito alta. Tudo isso nos ensinou a coletar dado, armazenar dado e fornecer dados, porque as telecoms têm isso de uma forma muito rica. Quando a gente migrou para a Green Store, que é a nossa startup em modelo de Dark Store, né, que eu vou, no momento oportuno, explicar o que é, é muito fundamental você ter esses dados, porque o seu espaço de trabalho é muito pequeno. A área que você ocupa, que você tem para trabalhar a mercadoria dos clientes, ela é muito pequena, então você tem que aproveitar bem, você tem que alocar bem os produtos, os SKUs, você tem que saber construir cortes de roteirização, né, de entrada de pedido, para que você consiga atender. A gente atende, uma Dark Store, conceitualmente ela atende nas grandes cidades, né, nas capitais. Então você tem que saber o horário de corte de cada capital, de cada área, para que você faça uma boa distribuição, para que você faça uma boa roteirização e entregue com eficiência e um custo baixo, né? Fora que uma entrega, a gente sabe hoje o quanto o cliente cobra a sua entrega. Ah, tá aqui, tá ali, chegou, atrasou, não veio com defeito. Então toda essa cadeia de suprimentos ela tem que ser sanada dentro do nosso modelo. Aproveitando ali que você trouxe a parte da Dark Store, né, para nossa área, assim, não é muito comum. E aí, até se você quiser explicar um pouquinho mais sobre a Green, já falar ali o que é a Dark Store, Vou né, falar, que é um termo muito, não é um termo muito comum, né? assim na nossa área, então o pessoal deve estar curioso ali. O que a gente conhece bem sobre, quando eu falo, pô, tem uma empresa de logística, né? O que é isso? É uma empresa que, obviamente, faz entrega, né? Só que em São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, Minas, nas grandes cidades, foi criado um sistema logístico onde você tinha nas periferias os grandes galpões
né? E lá você colocava a sua mercadoria para fazer sua distribuição, né? Isso quando não é uma logística própria, estou falando de logística terceirizada. A logística própria você tem a sua empresa em qualquer lugar, né? Seja lá onde for, e você tem o seu próprio estoque, você faz a sua manipulação. Quando você terceiriza, né, que é o 3P, que é as 3 partes da entrega, né? Você terceiriza armazenamento, você terceiriza o picking e packing, que é a separação, e o transporte. Geralmente isso era alocado fora, nas periferias, por uma questão de custo, por uma questão de facilitar o recebimento e a entrega, né? Isso você cria um gap, porque você está na periferia, então a mercadoria está lá, chegou um pedido nesse galpão, esse pedido tem que ser separado, entregue para um distribuidor que vai entregar, demorava cerca de 2 a 3 dias num e-commerce comum. Em meados de 2020, 2021, principalmente na Inglaterra, que lá eles têm uma restrição de espaço, eles construíram um conceito chamado Dark Store, que eram pequenos galpões fechados ao público, né? Porque você tem, por exemplo, uma loja, voltando ao ponto. Eu sou distribuidor, produtor e vendedor. Eu tenho minha loja, ali mesmo eu tenho o meu estoque, meus vendedores e meu showroom. Então você chega ali, você entrega. Hoje muitas empresas fazem lá o seu iFood, o seu Lalamove, seu entrega através do seu próprio estoque. Então o cara chega lá, ou entra no site do cara, no WhatsApp, no Instagram, compra, ele manda distribuído do local dele. Esses grandes locais em São Paulo, em uma zona sul, uma zona norte, num local mais centralizado, custa muito caro. Então a técnica, a ideia da Dark Store é você tem um lugar pequeno, de 200 a 500 metros quadrados, que não tem acesso ao público, não tem espaço para visita, e serve só para distribuição, armazenamento, separação e distribuição. Então o conceito de Dark Store original é esse, né? Só que as empresas tinham a sua própria Dark Store, né? Ou seja, eu tenho uma empresa que ela é grande, ela está consumindo muito recurso pelo um aluguel que eu tenho, então eu ponho minha empresa só eu tinha, sei lá, 3, uma filial, 2 matrizes em São Paulo. Eu mantenho só uma matriz, abro 2 Dark Store, onde eu vou fazer as distribuições de acordo com as proximidades de entrega. E como você falou, né, o custo para isso aí, operacionalizar, era muito alto, né? Imagina ter um galpão e aí ter aquela operação para poder fazer maquinário, né? Porque separação de produto, né? Porque às vezes você está com um estoque num lugar, aí tem que transferir para o outro e para o outro. Aí chega um pedido pela internet, aí você tem um conceito que chama Omnichannel, que é assim, da onde eu vou distribuir? Do galpão A, galpão B, galpão C? E a nossa ideia surgiu e falou assim, bom, isso é uma coisa muito difícil para os pequenos e-commerces. Porque a ideia surgiu mais ou menos na pandemia, onde as pessoas tinham o seu e-commerce, tinha ali a sua venda, mas, como é que ele vai transportar? Como é que ele vai abrir uma loja? Não pode abrir. Onde vai armazenar? Onde vai armazenar? Então nós pensamos, vamos construir uma Dark Store, onde a gente vai vender para os nossos clientes espaços, e o meu foco vai ser separação, armazenamento e separação. Nem quero focar na entrega. Por que a gente não queria focar na entrega? Porque você já tem muita concorrência na entrega. Você tem os aplicativos, desde Uber, Lalamove, iFood, todo mundo entrega hoje, né? Então, assim, não é um core muito interessante para nós. Então, a gente deixa isso em aberto. Nós também temos nossa entrega própria, mas você permite que o cara que tem o seu próprio e-commerce, ele venda, eu faço a separação, armazenamento, separação e a entrega se ele quiser. Ele pode usar a minha entrega ou a entrega dele, né? Então, esse é o conceito de Dark Store que nós implementamos no Brasil. Nós somos o primeiro ou segundo, o concorrente ali começou praticamente junto. Hoje tem alguns mais, mas também não muitos, né? O interessante é que você consegue, aí o pessoal fala, mas isso aí já existe, sei lá, o Mercado Livre já faz, ele faz de uma forma diferente, né? O Mercado Livre exige que você mantenha o estoque lá e venda só na plataforma dele. Sim. A gente não. Você pode manter o estoque com a gente e vender no Mercado Livre, na Amazon, no seu site, no seu Instagram, em qualquer lugar.
e é atendido por qualquer, inclusive pelo transporte do Mercado Livre, se você quiser, né? Então essa é a ideia da Dark Store que a gente trabalha. É como se você pulverizasse o seu estoque em vários sites, ali, Em vários vários sites, em pontos. vários pontos. Hoje nós estamos lançando, né, recentemente, tem cerca de 2 meses, abrimos um CD periférico, que é um CD maior, porque começaram a chegar alguns clientes e falaram, pô, mas eu quero 30 pallets, eu quero 20 pallets. Tipo, isso acaba com a minha Dark Store. Então, a proposta é que nós abrimos um CD afastado, né, em Cotia, e aí você consegue fazer o transbordo, que assim, a gente com a nossa, voltando ao tema, com a nossa plataforma de dados, uma vez que você tem um histórico de venda, a gente consegue te orientar quais os produtos que saem mais através de machine learning. A gente consegue falar, ó, esse seu produto está saindo mais nessa ocasião, nesse feriado, né? No fim do ano você vende mais aquele produto, né? Então a sazonabilidade a gente consegue implementar no nosso algoritmo que fale, ó, traga um pouco do seu estoque XPTO para a Zona Sul e para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais, onde a gente também tem outras filiais. Então a gente implementa essa análise de dados também ao cliente, né? Coisa que não é muito comum hoje no e-commerce. Até se o cara tivesse, porque é o que muito acontecia e acontece hoje na prática, é o cara vendendo um Instagram ou vendendo num próprio site e mantendo na sua casa, Sim. né? Aí ele não tem essa... Vai controlar na Vai planilha, controlar uma quando muito. planilha. Obviamente que como nós viemos de uma plataforma de mais de 20 anos de trabalho, né, na área de logística para telecom, nós aprendemos muito a desenvolver sistema. Na verdade, a minha origem dentro dessa empresa eu trabalhava na equipe de tecnologia, dirigi a equipe de tecnologia durante mais de 15 anos, né, fui diretor durante mais de uma década. E aí essa empresa fundiu e formou a nova empresa com a tecnologia já embutida e todo o nosso conhecimento. Uhum. Tanto é que os heads da Green Store, tanto o comercial, o operacional e o meu, que é de growth, todos são formados em ciência de dados e análise de sistema. Então a gente tem muita facilidade com dashboards, com KPI, com análise profunda de dados. É orientado a dados, né? Totalmente orientado a dados. E essa orientação a dados aí, o que te ajuda no dia a dia, né? O que facilita para você? Nossa, isso é acho que é nossa diretriz inicial, né? Todo dia a gente conversa através de relatório sintético, muitos é uma página que indica pedidos faturados, pedidos separados, pedidos entregues, SLA, tudo numa só folha, né? Obviamente na nossa plataforma que ela é proprietária, né? Como nós sempre trouxemos o desenvolvimento desde da outra empresa, a gente tem poucos serviços nossos são terceirizados do ponto de vista de software. Nós compramos muitos serviços via SaaS, né? APIs, né? Tipo IA eu uso OpenAI, Machine Learning eu uso a estrutura de nuvem Azure, obviamente a gente usa os serviços que tem no mercado, mas é tudo proprietário. Base de dados é nossa, nossos servidores, então toda a nossa estrutura é baseada em dados. Então, quando eu vou tomar uma decisão vamos priorizar a entrega em determinado horário, em determinado bairro para esse feriado. É tudo baseado em dados que já ocorreram. Legal, né, Rodrigo? Sim. A gente vê que com o crescimento da tecnologia, o pessoal ainda faz muita coisa no achismo, né? Vou fazer isso aqui porque eu acho que vai funcionar e o Mauro está construindo uma empresa ali baseada em dados. Uma não, né? Mais de uma Várias, ali. exatamente. Tudo baseado em dados, né? Então, isso facilita muito para que ele faça uma evolução do processo dele de forma muito mais assertiva ali. E no marketing digital, principalmente, né? Que o pessoal é mais de humanas, então tanto o empresário quanto o profissional de marketing, eles acabam agindo muito no feeling, né? Lá na Tupiniquim a gente tenta ter uma pegada mais orientada a dados também, e na Green, né, com você,
100% orientado a dados. Como que você vê isso no marketing digital? Você teve dificuldade inicialmente em conseguir os dados de uma forma correta? Como que você vê essa aplicação para o marketing mesmo da Green? Olha, eu não tive dificuldade porque eu tive o suporte de vocês, né? Mas naturalmente eu já sabia da técnica, né? Nunca tinha aplicado na prática. Sou muito curioso na área de tecnologia, então desde o princípio da implantação do próprio Analytics eu usava de uma forma diferente, porque nas telecoms eu usava uma forma de saber quantos dados estavam sendo acessados, quantos usuários novos, quais as plataformas estavam usando, né? Porque o usuário era complicado, a gente desenvolvia sistema para as teles, implantava em call centers de 500, 600 usuários. Vocês estão todos com o Chrome atualizado na versão XPTO? Tá tudo atualizado. Aí você ia ver, não tava. Quando você ia no site, não tava. E aí uma das ferramentas que a gente começou a usar foi o próprio Google Analytics, porque a ferramenta era proprietária, implementava o Google Analytics e ele próprio reconhecia, opa, tem nesse site, estão acessando com plataformas diferentes. Então, eu já usava isso não no ponto de vista de marketing, mas no ponto de vista tecnológico como ferramenta, então eu já sabia que dava para usar. Na hora de aplicar para o marketing, eu tive dificuldades. Mas logo no começo, quando a gente lançou a Green Store, uma das minhas colocações foi, vamos atrás de uma agência, né, que esteja acostumada com esse mercado, para que a gente implemente de forma factível desde o princípio, né, desde o comecinho. E aí eu acompanho, né, junto com vocês aí, no primeiro ano eu era só ali, ficava junto com uma outra pessoa, e no segundo ano eu me adentrei mais dentro da técnica, e eu acho que tudo que a gente faz hoje é baseado nas reuniões de resultados que a gente tem mensal, nos acompanhamentos que eu recebo semanal, desde lançamentos de campanhas, lançamentos de produtos novos, né? Até produtos novos a gente já segmentos novos, a gente foi baseado em dado. E o que o Mauro está trazendo ali, ó, é uma relação de tanto da agência levar coisas para ele, mas ele também traz muita coisa para a gente também, né? Dos dados, o que está acontecendo, se a empresa dele está vendendo, se não está, qual que é o produto que está saindo mais. Isso acaba ajudando muito nas estratégias, nas próprias campanhas, né, Rodrigo? A visão da agência como estratégica mesmo, né? Porque hoje, até para você entender, a gente tem uma resistência muito grande por parte de alguns clientes que eles segmentam os dados que chegam na agência. Então, por exemplo, eu não vou te falar quantas vendas eu fiz, ou não vou te falar qual foi o faturamento que eu tive. Vou falar o número de vendas, mas não vou falar o faturamento. E aí, quando a gente pensa numa campanha, e até, igual você comentou, em lançar um novo produto ou expandir ali para uma região específica, a agência ela fica no escuro. Por quê? Porque ela não vai ter os dados suficientes para falar, poxa, legal, esse serviço aqui está vendendo mais, mas talvez o ticket esteja menor ou o retorno sobre o investimento esteja menor. E esse aqui que a gente está investindo pouquinho, tem uma capacidade ali porque o custo de aquisição de clientes está muito menor, a lucratividade do cliente vai ser maior, mas sem esses dados a gente não consegue trazer essa visão mais estratégica para o negócio do cliente, justamente por conta dessa resistência, né? Como que você falaria, né, para esse cara que está com uma resistência em entregar algum dado que ele acha que é muito sigiloso, É complicado, porque... Antes do Mauro responder ali, a gente também fez a implementação do CRM junto com eles ali, ajudamos na construção. É isso que eu ia colocar, eu ia falar. Né? Cara, para mim é muito complicado, porque assim, eu venho da parte de engenharia de software do método ágil. O método ágil, ele foi colocado no Brasil há uns 15 anos atrás. O pessoal tá sabendo há uns O pessoal tá usando Scrum. Pô, eu uso Scrum. Meu, eu acho que eu fiz parte da segunda formação de Scrum do Brasil, da Scrum Alliance, né? E assim, lá atrás,
a gente já vem com a transparência nativa. Por exemplo, você vai trabalhar numa equipe de Scrum raiz, você tem um cara que é o Scrum Master, que você acha que ele é o chefe, ou os outros acham que ele é o chefe. Mas ao contrário, ele é o limpa-trilho, né? E quem comanda a orquestra são os desenvolvedores. Então não existe algo que você não passe para um desenvolvedor. Não existe algo que você... um problema, tanto é que, por exemplo, os desenvolvedores não escolhem a tarefa a ser executada. Eles que decidem. Eles que decidem o que vão fazer, como vão fazer. E sem dado, eles não conseguem decidir nada. Então, da própria natureza de formação profissional, na implantação que eu fiz durante Scrum, depois fomos para Kanban, depois a gente trabalhou um mesclado dos dois e trabalhamos até hoje, porque a área de desenvolvimento de software é proprietária. Então, assim, a gente não mantém segredo nem para dentro e nem para fora. Todo mundo que é parceiro tem que ser parceiro de fato, né? E assim, a transparência, eu acho que ela é fundamental, inclusive do faturamento. É que o pessoal tem meio medo, né? Fala assim, se eu tô faturando demais, ele vai querer aumento. Não existe, ele tem uma empresa, então ele sabe que não é assim que a coisa funciona, né? E eu acho que, essa experiência que eu tenho com vocês é fantástica, porque a gente, em 3 anos, conseguimos alavancar de uma forma digital uma empresa do zero, e hoje ela figura ali nas primeiras, né, assim, do segmento, né? Você vai tanto na parte orgânica, o custo que o quanto a gente gasta para o quanto que a gente investe é uma relação fortíssima. Tenho colegas que trabalham e falam, mas você só gasta isso de marketing? É só. Uma empresa presencial, né? Não é uma empresa online, né? Que é a dificuldade do pessoal, não, eu tenho uma empresa aqui, mas é física, não vai dar para fazer um online ali. Então... Aí eu pergunto, quanto você interage com o pessoal da sua... não, eu não sei, é o meu analista. Eu falei, cara, aqui não, aqui a gente é lá em cima. Mesmo nível. Assim, o sócio, o diretor que faz as reuniões, porque senão, quem tem poder de decisão, né? Não adianta você ficar, vou ver com fulano, vou ver com ciclano, e não decide nada. Então, eu arrastei essa técnica, né? essa experiência do método ágil, onde quem está atuando tem que ter poder de decisão. E para ter poder de decisão, você tem que ter informação. Sem informação, você não decide nada. Né? Você só escova. Lá na Tupiniquim, a gente prefere falar com quem decide. Geralmente, essa pessoa vai ter um pensamento mais estratégico ali na hora de tomar uma decisão, porque a gente está dando informações estratégicas. E às vezes a pessoa que está ali no operacional, ela não consegue ter essa visão, né? Às vezes ela nem tem. Não tem. E aí a gente está trazendo várias informações que são muito importantes para ela já startar alguma coisa, já pensar num projetinho, ou trocar produto, né? Igual aconteceu, né? Só que a pessoa não pode, porque ela está fechada ali no cargo dela. E aí acaba limitando muito, porque acaba sendo a terceirização dentro da própria empresa, Com né? certeza. A gente terceiriza para o cara do marketing, que terceiriza para o gerente dele, que vai falar com o dono, com o diretor. Trazendo quando chega pro no nosso decisor, case, por perdeu exemplo. ali, já perdeu telefone sem fio. Não, é muito cotovelo, né? Sim. Pro nosso case, por exemplo, numa nossa reunião, você fala assim, Mauro, que segmento que a gente atua mais? Mas aí vocês têm acesso ao nosso CRM, né? Como já foi dito. Eu tô vendo aqui que o cara aqui tá vendendo bastante, ou o cara que continua cliente há 3 anos. Cara, mas ele me custa caro. Ele vende pouco, ele vende muito, ele me dá muito trabalho operacional. Essa informação, quem vai ter sou eu. E não sou eu, porque eu não estou na operação. Quem me passa essa informação é o outro head de operações, né? Então, assim, eu já tenho um cotovelo, eu já tenho que trazer uma informação para vocês que eu trouxe de dentro. Agora, imagina você colocar mais steps nessa cadeia. Com certeza essa informação não vai chegar redonda. E aí vai ser muito burocrático na implantação. Coisa que quem tem DNA ágil odeia burocracia. Mano, mas você está falando que você não tem burocracia para desenhar software? Não tenho. Você não tem documentação? Não. Nossa documentação ela é funcional. Se você pegar a documentação do meu software, ela é funcional. Eu tenho o que o cara queria, não como a plataforma funciona. Né? Hoje está mais fácil, porque a gente já implementou uma série de tecnologias de inteligência artificial no próprio desenvolvimento,
né, com uma tecnologia chamada Copilot, e eu ajudei na implantação disso na área de tecnologia, com o outro head de tecnologia nosso, que é o Richard. E assim, hoje a gente consegue ter documentação incremental e iterativa. Então, o próprio software vai documentando, vai programando, vai implementando. Hoje está mais fácil, né? Sim. Mas na prática, quando alguém tem dúvida do funcionamento do software, a pessoa não vai ler nada, ela vai chamar você e vai te perguntar. Então, por tanto passar por isso, a gente abriu mão, de fato, da burocracia. Né? A gente vai mais para o pragmatismo. Para aquilo que funciona. E uma outra coisa que eu enxergo muito no nosso dia a dia, que o empresário, ele acaba confundindo as prioridades, né? Então, a gente pergunta para ele, vender é uma prioridade? Ah, vender é uma prioridade. Para vender, você precisa do marketing? Ah, preciso do marketing para atrair. Então, para o seu negócio crescer, você precisa vender e precisa do marketing, certo? Certo. Quem que cuida do seu marketing? O estagiário. Então, ele não consegue colocar o peso certo para aquela área que é super estratégica, né? Porque se ele não vende, a empresa dele não executa o propósito dela, né? Seja lá qual for. E voltando aqui nessa questão que você trouxe da tecnologia e tudo mais, o que você está vendo de novidade, né? Eu sei que você é um cara que não para, igual você comentou, que está estudando novamente. O que você está vendo de novidade, principalmente para essa área do marketing, essa área de vendas, essa área de automação, que pode ser um divisor de águas aí para o empresário, para o gestor de marketing, para o cara de tecnologia que está nos assistindo? Eu acho que não é só para marketing, né? A gente vem passando por uma tempestade que a gente fala muito, que é até... Para quem é de tecnologia, já nasceu um tempo atrás, que é a Web 4.0, né? Mas, de fato, hoje, na prática, o que a gente vê muito é a parte de inteligência artificial. Né? Então, assim, inteligência artificial não é o que um monte de gente pensa, o ChatGPT, né? O ChatGPT, não. Isso aí é uma interface excelente, fantástica, só que é só o comecinho da camada, né? Eu me lembro que eu trabalhei com inteligência artificial, com machine learning, com algoritmos de regressão, com algoritmos rainforest, isso na faculdade, sei lá, 10 anos atrás, né? Só que nos faltava o quê? Dado e processamento. Hoje a gente tem os dois a rodo, né? Hoje você coleta dados de uma forma fantástica. Para a área de marketing, então, com as redes sociais, hoje na área de marketing eu vejo que ela é muito fácil, porque antigamente as propagandas eram onde? Era na TV, era num jornalzinho, numa revista. Hoje é tudo na internet. Quando muito, o cara tinha um telefone exclusivo para aquele comercial ou para aquele anúncio. E ficou muito mais barato também. Muito mais barato. Tanto a coleta, quanto o envolvimento que as pessoas, né, falam, não, mas a internet é de graça, né? E tem um ditado que fala assim, quando você não paga por algo, você é o produto, né? E as pessoas não percebem isso. Isso assim, eu sou totalmente a favor, não sou contra, não. Eu acho que quem não deve não teme. Então você tem que coletar dado, dar dado, coletar dado. É claro, você quer uma privacidade, aprenda a trabalhar o algoritmo para ele não te incomodar. Mas na área de marketing, eu acho que fundamental hoje é coleta de dado, separação de dado e alguém para analisar. Esse alguém ou é um profissional muito bom, que vai ter um monte de profissionais, ou é um cara muito bom que vai saber lidar com os agentes, né? Hoje tem um conceito de Power Agent que você consegue construir uma equipe só com mentes de inteligência artificial que fazem isso, né? Dentro de projetos que a gente tem lá na Green Store, eu tenho agente para atendimento de tickets, por exemplo. E não é um agente, não é uma IA só. São várias IAs, dependendo do segmento. É o cara que vai falar desse produto aqui, desse cliente que é segmento de suplemento. É um modelo de IA treinado só para suplemento. Vai falar desse modelo aqui que é para, sei lá, vinhos e bebidas. É um modelo treinado só para isso. Porque a IA hoje, as generativas, elas
elas trabalham através dos tokens e elas confundem, às vezes, a questão. Então, você tem que saber segmentar bem. A base de base conhecimento. A né? base de conhecimento ela tem que ser bem trabalhada. Esse é o medo dos empresários, né? Porque os caras falam assim, não, eu coloco aqui no WhatsApp, aqui na inteligência do WhatsApp, ele não sabe responder, ele responde errado. Claro, ele é genérico, né? É o mundo, né? Se você pega um cara generalista, ele não vai ser nunca especialista. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial, né? Minha filha me falou ontem, Mauro, o WhatsApp aqui, o WhatsApp aqui, é muito burra essa IA deles, porque eu perguntei o que é maior, 9.8 ou 9.11. Aí, na minha mente de programador, falou assim, é óbvio, ele estava usando string. String é 9, 1, 2, 3 caracteres. O outro tem 1, 2, 3, 4 caracteres. Ele não fez a conversão, coloca vírgula. Acertou. Então, assim, para quem não é da área, vai falar, não serve, isso eu não vou fazer na minha empresa. E tá correto. Não funciona. Não funciona, porque você precisa de um profissional para fazer acontecer, né? A gente vê o pessoal tendo dificuldade. Quando a gente fala em prompt, o pessoal fala, pô, o que é prompt, né? O comandinho ali, né? Você vai poder falar muito melhor ali o que é um prompt ali, como utilizar ele talvez um pouco melhor para ter a informação. Sim. Sua forma de segmentar foi porque você fez bons prompts na inteligência artificial correta para trazer a informação que você gostaria. Sim, né? E entendeu a forma de escrever, né? Sim. Porque, igual ele comentou, um ponto e uma vírgula, a IA entende de formas diferentes, né? E E ela quando tá você certa. fala para um humano, é uma coisa, ele vai interpretar aquilo como você está falando. Ele de tem acordo com o uma forma de repertório pensar. dele também, De né? acordo Se com for um Exatamente. americano e um Exatamente. brasileiro, o ponto e a vírgula também confunde. Confunde. Aí, em relação a prompt, inclusive estava discutindo isso com uma prima que reside na Flórida, e ela também é da área de TI. Apesar de não atuar em TI, ela é do banco e tal, mas ela faz aqueles fronts de TI, né? E a gente estava conversando, e o marido dela também é de TI, e ele falou, Mauro, eu precisava bater um papo com você de IA, eu sei que você mexe já no core da coisa, né? Porque a gente trabalha com a IA usando a segunda camada. A gente usa dentro do nossa Azure uma instância da OpenAI, que tem lá dentro, para a gente proteger os dados. É basicamente a mesma coisa. E tem uma área que está se formando muito nos Estados Unidos, principalmente, que chama Prompt Engineer, engenharia de prompt. São profissões que estão surgindo que o cara aprende a escrever o prompt. Tem vários canais no YouTube, inclusive, de profissionais que ajudam a gente a fazer isso. Tem prompts de tipo mente brilhante. O que é basicamente isso? Você dá o escopo e as regras para a IA se comportar daquela forma. Então, você fala, você é um analista de dados, sua forma de conversar é pragmática, sinta-se à vontade de falar que não sabe, isso é muito importante. Isso é baixar a temperatura. Na técnica de IA, é baixar a temperatura. Tem um parâmetro dentro das IAs que é a temperatura. Quanto mais você baixar, menos prolixa ela é. Ela é mais pragmática. Então, você dá o direito dela de falar, não sei. Você tem que pôr isso no prompt. Você tem que falar, e você vai me responder nesse seguinte formato. Resposta, primeiro parágrafo você vai falar sobre o que é, segundo como faz, e o terceiro você vai concluir. Não passe de 2 parágrafos, de 2 linhas por parágrafo. Não passe o todo de que... Você tem que falar, é isso que eu quero. E aí o prompt bem formado, você consegue rodar uma IA. Né? Uma IA bem executada. Mas não só isso. Né? Tem uma outra parte que é um pouquinho mais técnica, que é você restringir os dados dela. Porque se você vai rodar uma IA, você vai rodar um modelo. Seja um Llama, seja um GPT 3, 4, Mini, seja lá qual for, né? Todos foram treinados com trilhões de dados. Então, o que é remodelar esse cara? Você pega esse cara, você vai na plataforma da OpenAI ou da Microsoft, seja a plataforma que você está usando, o próprio Google, e você cruza esse dado com um negócio chamado Fine Tuning e você põe restrições suas ali dentro, ou ampliando ou diminuindo. Por exemplo, para Green Store,
Existe uma empresa de patins que tinha no Brasil que chamava Green Store, só que era green com E. Aqueles patinzinho verdinho. O nosso é green com I. Só que a IA generativa, ela trabalha com o seu erro. Você escreve errado, ela entende. Então, se você for no chat GPT e perguntar quem é Green Store, ele vai falar que é uma empresa de patins. E não está errado, porque ele está trabalhando na correção do seu erro. Quando eu refiz o modelo, a gente tem um GPT que roda por trás do WhatsApp, que faz o atendimento. Quando você pergunta, eu tenho uma restrição, que Green Store é isso, é a empresa que faz aquilo. Não responda que eu sou uma empresa de patins, porque essa é uma outra empresa. Então, eu reensinei ele. Aquele meu GPT nunca vai responder errado. Então, antes de você implementar um GPT para atendimento, seja ele para um suporte de atendimento, que usam muito hoje. Eu tenho colegas que têm algumas empresas, e na área de base de conhecimento, no MBA eu fiz alguns amigos, uns iam para a área de digitalização da empresa, que é você transformar tudo que é documental, seja procedimentos de certificações, em procedimentos operacionais, ali, factuais, né? Porque não adianta o cara falar, pô, minha empresa é ISO 9001, tem lá o procedimento escrito, a instrução de trabalho, mas, nenhum funcionário vai ler aquilo lá e executar daquela forma. Então, você consegue trazer aquilo para o dia a dia através de... E tem muita gente implementando isso dentro de um ChatGPT, por exemplo. Né? Só que, assim, se você não souber modelar bem, o cara vai falar besteira. Porque o próprio GPT vai surtar, né? Que tem uma qualidade que a gente dá para IA, que a gente fala de surtar. Às vezes você está no ChatGPT, aquela conversa surta, esquece. Você tem que limpar a memória e começar outra. Porque ela vai continuar surtada. Então você tem que fazer um modelo funcionar de uma forma correta. A gente vem fazendo isso dentro da Green Store, através de FAQs, né? de questions and answers, e a gente vai ensinando a nossa IA a trabalhar com um dado factual, operacional. Cada vez que entra um cliente, voltando à questão de múltiplos dados, a gente é muito aberto no procedimento. Então, chegou, sei lá, um cliente que vai vender, que eu estava comentando com vocês, pijama. Só que o pijama, o botão é importante na hora de fazer a expedição dessa mercadoria. A gente vai abrir uma exceção, obviamente, que é contratual, tal. Tem custos extras. Aí o funcionário é novo, ele não vai saber daquilo ali. Só que na hora que ele está expedindo o produto, que cai na tela dele ali, tipo o McDonald's, né, hambúrguer para ser feito, aparece lá, pijama XPTO, clique aqui que tem procedimento especial. Ele clica ali, eu vou na IA, a IA vai interagir com o cara, às vezes através de pergunta dele ou através da própria IA retomando pergunta. Porque, por exemplo, existe uma retroalimentação que a gente faz. Tivemos reclamações daquela entrega. Quem foi o operador que expediu? Foi o Mauro. Já teve três operações que o Mauro fez que deu problema. Na próxima, ele vai exigir que eu faça a leitura do procedimento. Então, isso é basicamente tratar dado, né, na entrada, no seu feedback e na sua conclusão. Misturando inteligência artificial, machine learning. E o processo, né? E o processo. Né? Hoje tem muitas empresas que mal têm o processo. Não tem processo, As empresas confundem o processo com a documentação, né, que você comentou. Então, muitas vezes entrou um funcionário novo, fica na interpretação de quem está ensinando como é que tem que ser feito aquele trabalho. É porque é muito custoso, né? Convenhamos, sim. Hoje você pega o turnover desse tipo de funcionário, ele é alto. Então o cara começa a trabalhar ali no chão da fábrica, daqui a pouco ele sai e vem outro, é natural, né? É um emprego transitório, né? E aí esse cara, chega um novo. Cara, esse cara já tem que chegar trabalhando, porque a curva J de aprendizado, ela não pode ser longa. Ela tem que ser o mais curto possível. E para você fazer isso ser o mais curto possível, você tem que entregar o dado para ele. Não fazer ele buscar. Ele não busca. Sim. E até nessa parte, eu diria que o treinamento, não só para o chão de fábrica, igual você comentou, mas a gente vê em equipes de vendas, por exemplo, a falta do processo. E aí a gente tem o cenário que a gente chama lá do vendedor campeão. Então aquela empresa, ela tem aquele vendedor que é o vendedor que vende pra caramba. Então a taxa de conversão daquele vendedor, sei lá, é de 50%
da equipe é de 5. E aí a empresa, se perde aquele vendedor, fica em maus lençóis, né? Ou quebra. Então ela fica refém daquele funcionário. Só que ela não tem um padrão, não tem um processo Ela não entendeu por de que aquele vendas. cara vende, né? Exatamente. Então, por ela não ter um processo, ela não identifica que de repente ele faz a apresentação de uma forma diferente, ou faz uma qualificação de uma forma diferente, faz alguma pergunta para dar mais produtividade para ele já segmentar o cliente bom do cliente ruim. Então, a falta do processo, ela acaba impactando não só a produção, né, mas outras áreas, como comercial, marketing, enfim. Essa é a pergunta. Não, até nessa parte aí de vendas, tá muito fácil hoje em dia da pessoa melhorar esse processo. Dá para gravar, né? Todo mundo tem um celular hoje. Se tiver online, dá para gravar com OBS, Google Meet, Zoom. Tudo tá facilitado ali para gravar, para documentar o processo ali, né? Talvez ali no chão de fábrica, a pessoa tem que ali anotar mesmo como é que tá esse processo ali para mapear ali quanto tempo demora, até para empresas menores, né? Nem toda empresa tem um maquinário ali todo potente para poder fazer o processinho da forma correta, né? Então, em vendas, que é onde a gente tem a dificuldade ali, eu dependo daquele vendedor, senão não vou crescer. Grava o cara fazendo, como é que é a gravação dele? Como é que foi a gravação da venda lá desse cara? E aí já está documentado o processo ali, é só você... E, inclusive, Nato Piniquim, falando de inteligência artificial, lá no nosso processo de vendas, a gente usa 2 frameworks. O primeiro para qualificação, que é o Bunch, que é o clássico, né? Ver se a pessoa tem o orçamento necessário, se está no tempo certo, a necessidade, enfim, se eu estou falando com um decisor ou não. E depois o Spin Selling, para realizar a apresentação de vendas, né? E tem uma inteligência artificial que ela ouve o vendedor e aí ela consegue qualificar. Falar assim, ó, legal, o vendedor, na qualificação, ele esqueceu de perguntar se ele está falando com a pessoa que decide ou não. Uhum. Então, do framework que vocês utilizam, Legal. faltou esse ponto aqui, a gente pode dar o feedback para ele. No Spin, a mesma Isso é coisa, fantástico. ele não bateu tanto ali na necessidade do cliente, das X perguntas que vocês têm aqui, ele poderia ter usado essa e não utilizou. Então, a própria tecnologia vem para complementar o processo. O processo, não. Validar o processo. Primeiro o processo tem que existir, né? Então, assim, para você implementar esses steps que ele precisa passar, você precisa conhecer o processo. Eu acho que aí é um grande problema dos business brasileiros, né? Então, assim, o cara vai lá e fala assim, você é bom vendedor? Trabalha aí, faz aí, vende aí. Ele não se desdobra ali para entender a ruptura, né? Aproveitando o seu gancho, numa plataforma, num desses aplicativos de IA que a gente roda no nosso software de reuniões, né, no Teams, a gente começou a usar um Read AI. Meu, quando eu vi aquilo ali, eu falei, que fantástico! Ele faz os tópicos, ele faz a pauta, a ata, faz tudo bonitinho. E aí eu tive um insight junto com o Tchê. O Tchê tá atuando na Green hoje, mas ele tá em outra área ali. Eu coloquei ele num projeto mais... como ele tem um background de programação muito bom, eu falei, não, deixa um pouco marketing comigo, Tchê, vai cuidar desse projeto aqui. Legal. Que é importante, mas eu continuo trocando muitas figurinhas com ele. E aí a gente teve uma ideia que já tá rodando já. O piloto já iniciou, que é basicamente... É uma plataforma, porque assim, a gente começou a ampliar a parte, né, a parte de vendas mesmo, que vocês fazem a captação do site. Então, principalmente o WhatsApp, né? Quando chega pelo CRM, ali é mais fácil você distribuir para o vendedor A, vendedor B, fazer a reunião. O nosso problema hoje estava sendo no WhatsApp, né? Então, assim, chegava pelo WhatsApp, a gente não conseguia distribuir, caía num cara só. Aí o cara falava, pô, esse cara aqui colocou um e-mail que não é empresarial, então ele deve estar procurando emprego, porque acontece muito hoje de lead sujo, que a gente está passando por uma situação complicada, né, de desemprego, então o pessoal vê lá, pô, empresa de logística, eu tenho o meu carro, eu quero entregar. E o pessoal se oferece, né? A gente tem alguns bloqueios lá de
filtro de formulário e tal, mas o pessoal burla, né? O pessoal põe outros, e, enfim, vai lá. Quando ele bate no WhatsApp, alguém tem que responder, ele cai no WhatsApp de alguém. Então a gente implementou um open source, só que assim, no open source a gente fez algumas modificações de IA que faz análise de sentimentos da conversa, né? Então assim, o cara tá conversando com um cara ali, viu que o cara ficou meio bravo, a IA já mostra uma carinha ali mais bravinha e fala, ó, tá esquentando, né? Ou tá melhorando, né? E aí a gente pega essa ruptura e retroalimenta para que a gente construa um bot mais inteligente, né? Então a gente vai usar esse dado de um humano conversando com outro humano interagindo para ensinar a outra IA como se comportar. Porque a outra IA é meio... A gente tem piloto do próprio WhatsApp sendo respondido por IA. Eu não tenho coragem ainda de colocar em operação, porque ele pode me comprometer, né? Ele não responde do jeito que... Eu não estou falando de menuzinho, né? Menuzinho é simples. Digita 1 para Não, saber bot. isso, 2... Isso aí, Não é aquele botzinho que o pessoal tá Você quer acostumado. ter a beleza, dúvida não, se eu tô você... falando do cara falar assim, a Green Store consegue atender shampoo e condicionador que tem prazo. O cara, é nesse sentido que eu quero trabalhar. Sim. E aí ele pode responder algo que me comprometa, né? Então a gente está usando a IA para analisar a conversa de um para construir um modelo de outro, entendeu? Então, assim, a gente está falando de dado, né? Legal. E é mais ou menos esse ponto que o Rodrigo estava trazendo ali, da IA para o vendedor, né? Então, quanto tempo que demorava, a pessoa tinha que ficar na linha com o vendedor lá para poder saber que a pessoa tinha errado. Imagina o tempo que perdia de ter uma supervisão. Sorteia uma ligação, Sorteia uma ouve ligação, pra poder na dar o E às vezes o feedback. vendedor não sabe, por exemplo, uma coisa que a gente já implementou no na própria interface de venda, que a gente tem de suporte, é assim, o cara... É a calculadora que a gente iniciou a fazer lá junto, naquele projeto junto, a gente codificou aquela calculadora, que o cara vai parametrizando ali com pallet, venda, e traz um resultado. Às vezes o vendedor se embanana naquilo, a gente já jogou isso, obviamente, no algoritmo, a gente mistura IA com API, né? Uma coisa muito interessante de ser feita, não sei se vocês já experimentaram isso, até o próprio GPT tem um lugar que chama Actions, quando você vai lá no Edit, GPT, você cria APIs que ele acessa a API. Então, o GPT ele acessa uma API para retornar. O exemplo que tem lá é de previsão de tempo. Então, ele já tem lá um modelinho que ele acessa. Então, você fala assim, qual é a temperatura sei lá, de Sydney? Ele acessa uma API, vai lá, pega o dado e traz para você. Aí a gente começou a estudar isso, aí e aí a gente começou a construir uma API que ela é mais ligada ao nosso sistema, né? Ou seja, ela tem meus preços. Então fala, quanto custa um pallet com 20 SKU? Quanto custa um pallet com 40 SKU? Esse é um dado importante para a empresa, eu não posso colocar ele, ensinar o GPT. Sim. Ele é um dado interno. Então o que a gente faz? O GPT ele vai conseguir construir parâmetros para a API, para chamar a API e retorna para o GPT, e o GPT responde, né? Então você consegue isolar o dado secreto, entre aspas, o dado sigiloso, do dado convencional da IA, né? E, é fantástico, porque quando a gente ia fazer isso em programação convencional, colocar num formulário, às vezes o cara digitava, em vez de digitar pedido, ele escrevia, sei lá, perdido. Aí a API não achava, não tem referência. Então você tinha que construir uma lista de palavras similares enorme. Sempre tinha uma outra. A IA é muito legal para isso, porque ele entende e ele chama a API certinho e retorna. É fantástico isso. É muito interessante. Uma coisa legal também, Rodrigo, é que recentemente a gente vem recebendo indicações do ChatGPT. Você acredita nisso? Já vieram 3 ou 4 clientes que ele foi no ChatGPT, provavelmente do Bing. Eles não souberam explicar. Um deles foi no Bing, que ele mandou até um print. Falou, meu cenário é esse na minha empresa. Já tive experiência com 2 agências de marketing, não deu certo. Me recomende uma agência de marketing em tal localização que trabalhe com isso.
Aí ele trouxe, indicou. Mas isso a é agência. resultado do Resultado orgânico de orgânico, vocês. nossa, sim. Claro. Exatamente. Sim, a gente sabe que não veio do nada, Não, mas é é. interessante, né? Que Muito legal. a É inteligência porque a artificial já inteligência tá começou a buscando isso. buscar o orgânico, né? Sim, ela Porque se trouxe, você olhar... a Tupiniquim tem um case parecido com esse, aí traz o link do site e tudo Não, mais. perfeito. Muito legal. Nunca testei isso aí, eu vou testar. Sim. Eu sei que até o GPT 3,5, os dados que foram treinados eram até de 2020, né? Desatualizado. Aí eles atualizaram, o GPT-4 já atualizou, mas atualizou em que contexto? Né? Atualizou buscadores? A gente não sabe de fato, né? Sim. Mas é só na Sim. prática que a gente vai acabar descobrindo. Mas vai chegar uma hora que eu acho que vai estar todo o metadado vai estar interligado, né? Mas também eu acho que eles não vão abrir muito, porque senão fica muito prolixo. Poluído, né? Poluído, vindo informações até irreais, né? Sim. Porque muitos dados, por exemplo, vêm, porque o 3, até o 3,5 foi alimentado pela Wikipedia, por exemplo. E a Wikipedia a gente sabe, né? Ela é uma fonte de dados muito legais, mas ela é enviesada, ela nem sempre tem tudo, né? Então, assim, não é uma fonte tão confiável. 100% né? ali não. E ela é muito grande, pode te atrapalhar. Que nem outro dia eu vi um caso que eu dei risada de um advogado que construiu uma petição baseado num caso que o GPT que inventou. Então, assim, não dá pra passar esse tipo de vergonha, né? É engraçado porque eu acho que a gente vai chegar num momento que vai ter uma IA conversando com outra. Porque eu vi um juiz que deu o veredito ali, ele pediu pra IA, só que aí ele esqueceu, ele copiou o prompt. Aí ele copiou o prompt e o texto da IA. Aí falou, faça uma decisão nesse sentido aqui, então, que pareça... Esse conceito já existe, eu até citei aqui, isso aí chama-se agentes. Sim. Inclusive eu construí um experimento EUTIE de debate. Nós construímos um cara com uma opinião A, um outro com opinião B, formatamos esse cara, né, fechamos o escopo dele com Fine Tuning, e os dois ficaram conversando. Então, uma IA falava, a outra respondia. E com cache, né? Ou seja, com memorização dos dados. Cara, é uma coisa absurda. Você fala, meu Deus, onde a gente está chegando? É muito legal. E existe um projeto que eu li outro dia, não cheguei a testar, inclusive ele é aberto, está no GitHub, de 4 agentes de marketing. Um cara que é analista A, outro analista B, o outro... E eles começam... Aí você passa o case pro cara, eles começam a discutir entre si, eles pausam. Esse prompt pausa, aí tem a interação humana de falar, eu concordo com esse, discordo daquilo, continue a conversa pra cá. Tem um prompt que eu construí baseado nisso, baseado em outro prompt, que eu chamei ele de mente brilhante. Depois eu passo isso pra vocês. Legal. Ele é assim, você fala, Oi, mente brilhante. Aí ele fala assim, o que nós vamos debater hoje? Aí você passa o assunto, eu quero falar de marketing digital. Ele constrói 4 personas, só que tudo no mesmo GPT, então não é tão legal, mas ele constrói 4 personas e eles discutem entre si para debater, e cara, isso me auxilia na prática. Às vezes eu quero falar sobre um assunto que eu sei, né? Porque eu costumo falar com a IA assunto que eu domino, né? Pra ver se ela tá indo de fato coisa certa. Cara, ele me dá insights fantásticos, entendeu? Como eu tô na área de Growth and Hacking, então, por exemplo, uma ferramenta que eu construí foi de scrapping, né? Primeiro eu uso uma base para buscar clientes, né? Sites, aí eu uso outra programação que eu fiz em Python que vai lá, acessa o site, traz o conteúdo do site. Esse conteúdo do site eu jogo numa IA e falo, que site é esse? Cara, e aí eu fiz um prompt certinho. Extraia do site, qual é o segmento, a lista de segmentos são essas. Pra quê? Pra eu fazer um ICP. Então, cara, ele me traz, aí essa outra IA me traz qual o segmento, a área, aí eu tenho um outro agente que fala qual é a probabilidade desse cara ser bom pra Green Store. Legal. E aí eu classifico ele de 1 a 4 estrelinhas. E eu faço o outbound em cima desses caras. Para minha equipe de vendas, os que bate 5 estrelinhas, que é a parte de dado que a gente tava falando. Mauro, qual é a área que você tem interesse? A área de suplemento, que a gente até fez uma campanha recente sobre suplementos. E, inclusive, tivemos retorno de clientes que estão aí para assinar já de suplementação. Excelente.
E aí esses caras que eu faço, eu qualifiquei 5 estrelas, a equipe tá lá fazendo outbound em cima deles, né? Sim. E já com dados da empresa, porque Sim. quando o cara vai no nosso sisteminha de lead lá que a gente criou, quando o cara vai falar, ele não fala, ô, posso falar com fulano? Não, eu já acesso uma API do Apollo, por exemplo, que já vai lá tentar pegar quem são os decisores, o e-mail do decisor, já pega o cara e fala, meu, eu tenho isso aqui pro seu produto. Cara, a sua venda é um tiro muito mais fácil. E uma coisa legal que você consegue fazer com isso, além do outbound, é você passar essas informações para o CRM, para a ferramenta de automação de marketing, e o marketing digital fazer um trabalho em cima dessas pessoas também, porque tanto Facebook, LinkedIn, o Google também, você consegue pegar essa segmentação por e-mail, número de telefone, Idade. enfim, e fazer um público personalizado. Então, eu quero que o Mauro e o Wellington, vamos dizer assim, né? Lógico que precisa de uma amostragem maior, vejam esse anúncio. Então, aquele anúncio não é para empresários, é para o Mauro e para o Wellington. Porque eu tenho esses dados, né? E-mail, telefone, e eles coincidem com o login do Facebook ou com algum cookie que algum parceiro, né, dessas redes utiliza. E aí a gente consegue segmentar o anúncio para aquela base do cliente mesmo, né? Seja remarketing, para o cliente que já comprou, ou seja para aquele cliente que a gente quer atingir, que já entrou em contato com a gente por algum motivo e tudo mais. É aí onde entra aquela parte que o pessoal fica abismado, né? Pô, mas eu falei aqui com fulano sobre carro e tá aparecendo carro para mim. É claro, você expôs o dado, você buscou no... Às vezes a gente tá conversando aqui, o celular tá aqui Tá do lado, tá ouvindo, reconhecendo tudo. Teve várias vezes já de estar conversando em frente à televisão, e a TV já pegou também ali, já colocou a propaganda quando você entra no YouTube e tá lá. Tá lá. Você acabou de conversar. Os gerentes lá do Facebook, do Google, eles vão ficar bravos com o que eu vou falar agora. Eu já perguntei, né? A gente tem acesso ao pessoal de gerente de contas lá da Meta, por exemplo. Vocês usam o dado em áudio para fazer anúncio? Porque toda a documentação de marketing fala que não usa. Mas eu fiz o teste, peguei um celular limpinho e tudo mais, né? Não foi utilizado antes. Fiquei falando de um assunto perto daquele celular, com uma conta nova também, para ver se ia começar a rodar anúncio daquele sentido. Não digitei nada, né? Não fiz busca, nada. Começou a aparecer anúncio daquele segmento. Talvez esses gerentes, eles nem saibam, nem né? saibam. Na prática, não eu chega acredito para que eles. Né? não chega. É muito invasivo, né? Assim, então, eu acho que é um assunto muito delicado, muito invasivo, mas, cara, na prática, as pessoas não estão mais preocupadas com isso. Então. As pessoas expõem a opinião de uma forma que basta ligar lá com o crack e você sabe o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, né? Então, eu acho que daqui pra frente, cara, é só pra trás. Não tem como a gente não ser tempestade no nosso... É isso que forma as bolhas, né? Sim. De fato, é isso que forma as bolhas. Eu acho que dentro disso daí que a gente estava falando, uma das maiores dificuldades é dos celulares da Apple. Por enquanto, é o que está tendo a maior barreira de traqueamento, né? A gente que ajusta ali o traqueamento para saber, para colocar o cookie, para poder fazer esse tipo de anúncio, né? Que vai aparecer lá no Facebook, na televisão. Eles têm um certo bloqueio. Tem um bloqueio, cara. E o Google não consegue reconhecer, por exemplo, qual que foi a campanha, qual foi a palavra-chave. Então, por enquanto... eles podem estar armazenando os dados lá, mas... Provável. Para uso deles, né? Vindo deles, eu acho que eles estão armazenando. Talvez porque eu acho que em breve vai sair alguma coisa do Elon Musk, né? Celular proprietário e tal, porque o cara faz tudo, né? Enfim. Sim. Eu acho que vai vir alguma coisa do lado dele que talvez tenha essa restrição. Né? Ele é mais chatinho nessa questão aí. Sim. Apesar de que eu tenho um debate com a galera de IA, inclusive, um grupo que a gente tem lá numa comunidade, e o pessoal fala, o Elon Musk comprou o X só para isso. Eu falo, para mim o Elon Musk comprou o X porque alimenta a IA dele. Informação. Ele tem uma IA, porque, cara, você não tem, vamos falar de fine tuning. Nada melhor do que um tweet para alimentar um fine tuning. Você tem o assunto, o segmento, a persona
e palavras usadas cotidianamente. Facebook é difícil, porque é textão. Instagram é mentiroso, né? A foto bonita ali, a coisa linda ali. O Twitter, mano, o Twitter é a realidade da galera a por verdade baixo, velho. nua e Nua crua, né? E às vezes estragada. E o cara, assim, quem para analisar um pouco, ele fez parte da fundação da OpenAI. Sim. Então ele tem engenheiro lá que fez desde o comecinho. O cara voltou a atuar no Brasil porque arregou. Porque ele quer saber de dado daqui também. Sim, a gente não pode esquecer que ele é fornecedor militar, né? Militar, cara. Então não tem bonzinho nessa história. O cara o objetivo dele pra mim é um só, entendeu? É ir pra Marte. E ele fala isso na biografia, não sei se já tiveram oportunidade. Não. Desde da infância dele, o sonho dele é ir pra Marte. Então, tudo que ele faz na vida é para fazer por esse objetivo. Ele tem, por exemplo, a SpaceX. O foguete veio até lá em coisa cima, conseguiu linda, voltar certinho, acabou com o ditado do foguete não dá ré, Não né? dá ré, né? Ele já faz dar ré faz tempo, né? Só que o que ele fez foi maior, né? Porque a Falcon 9, ela foi e voltou e pousou. Encaixou, né? São 6 mil toneladas. Ela Pousou encaixou na plataforma deles. Na plataforma, Essa que é a parada. A plataforma é particular. Sim. Não é ele não pousou no Cabo Canaveral. O pessoal fica com dificuldade de fazer a baliza. Imagina você pousar uma nave num negocinho certinho. 6 mil toneladas. 6 mil toneladas, certinho. Vamos lá. Não, foi tranquilo. Hoje ele acoplou na ISS. A gente viu que deu certo. Quantos talvez não deram errado ali, só ficaram Não, ele mostra. Não, deles, ele mostra Não, tudo. Eu não vi. Na verdade, ele, cara, assim, ele documenta tudo. Ele fez o sistema de pagamento, né? Vendeu por $170 mil, isso há uns 15 anos atrás. PayPal. Ele pegou todo esse dinheiro e investiu em foguete para ir voltar. Acho que ele tinha 4, né? Ele tinha 4 foguetes. 3 conseguiram. Ele tentou comprar da Rússia, não conseguiu. Ele fez do zero. Os caras tiraram o sarro dele. No quarto ele conseguiu. E aí ele ganhou contrato da NASA para uma empresa privada ir e voltar. Com 80% do custo do equipamento. O cara competiu com a Boeing, cara. Ele chegou na frente da Boeing. Aí a NASA falou, não vou ficar só na mão dele, vamos contratar a Boeing também. Aí contratou a Boeing, mandou os astronautas pro céu, tá lá. Não voltaram. Ele vai ter que buscar. Ainda bem que não caiu, né? Bom, acho que da minha parte tem mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Não, é isso. Ô, tem Mauro, uma última pergunta. Tem uma perguntinha ainda? Maravilha, manda ver aí. Não, legal. Já foi todos. Boa, Mauro. Queria, aí você como empreendedor de longa data, várias empresas, já passou por várias dificuldades, né? Qual seria o conselho que você daria aí para o empreendedor que está nos ouvindo, né? Com base na sua experiência, o que você falaria para esse cara? Cara, conselho a gente não se dá muito, né? A gente vende, mas brincadeiras à parte. Eu acho que uma das grandes falhas nas nossas outras tentativas de empreender foi não investir muito em comercial. Isso envolve a parte de venda, de marketing, né? A segunda é não absorver bem o erro e não aprender com o erro. E hoje eu acho que para você aprender com o erro, nada mais do que manter o dado, seja ele qual for, bom ou ruim, né? Na área de growth hacking, que eu aprendi muito recentemente nos meus últimos 5 anos, a gente trabalha com o conceito de SMART, né? Que é algo que seja simples, mensurável, alcançável, tangível. E experimento tem que ter prazo. Você experimenta, testou, deu certo, replica, não deu certo, volta atrás e vai para o próximo, né? Então tem que tentar, tem que testar. Não pode compactuar com o erro, né? Você não pode ter medo do erro e compactuar com o erro, tentar remediar. Tem que aprender a abrir mão do que foi errado e começar uma outra iniciativa, não um novo business, uma nova iniciativa. A gente já fez isso na nossa experiência, né? Tentamos alguns caminhos que não deu certo, vamos para o outro.
gente faz isso o tempo inteiro. Então, o conselho que eu dou é trabalhar dado, né? Dado é fundamental hoje em dia, com a sociedade nova que a gente tem, com a nova geração. Armazenar dado e saber interpretar os dados. E não compactuar com o erro, né? Saber que aquele caminho está ruim, tomar outro. Legal, Mauro. E você queria dar algum recado final ali sobre as suas empresas? Falou para finalizar o vídeo aqui mesmo. Bom, eu acho que eu já conhecer. até apresentei a nossa empresa, né? Green Store. Green Store. Então, quem quiser nos conhecer, pode entrar lá no site, nas redes sociais. No orgânico, eles conseguiram colocar a gente na primeira página, então só buscar você vai nos encontrar. Somos uma empresa de logística, né? Atuamos hoje em São Paulo, nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E estamos aqui para ajudar o pequeno e médio e-commerce. Temos alguns projetos com grandes também, alguns projetos que eu, inclusive, não posso nem citar os nomes por questão de NDA, né? Mas a gente atua em qualquer segmento. Aí falei que tinha dica para o pessoal de e-commerce, olha aí, ó. Então, para facilitar pequeno ou médio ali, ou grande, né? Sem dúvida. Ele não falou ali, mas tem um cliente tão grande ali que eles fecharam recentemente. Se ele não falou, não citou aqui, Mas a agilidade da entrega para o e-commerce hoje é fundamental. É tudo. Por isso que o Mercado Livre, por exemplo, ganhou um espaço tão grande, Sem porque dúvida. os caras eles derrubam o seu portão para entregar a mercadoria, né? Não importa o horário, chegou no final de Exatamente. semana, 20 horas, o pessoal entregando mercadoria. Hoje você ter o seu estoque no Last Mile, né? Que É o Last Mile. muito perto Muito ali perto. dos centros consumidores, é fundamental para ganhar essa agilidade. Consequentemente, você brigar na internet além do preço, né? Você vai brigar pela E experiência. você também tem a oportunidade de trabalhar em vários hubs, né? Porque, por exemplo, como você citou, Mercado Livre tem um serviço excelente, de excelência, né? Você compra rápido, devolve rápido, entrega rápido, só que você fica ali meio que refém de manter aquele seu estoque com eles. E como empreendedor, é a cilada, porque é 20, cilada. 25% Se você de tiver, sei lá... comissão. Não, além de você ter o seu sócio, né? Você também tem o problema de ter que manter vários estoques. Então, digamos que você quer vender no seu site, no Mercado Livre e numa Amazon. Você tem que ter 3 estoques, né? Um para cada. No modelo de Dark Store, não. Você pode ter só no nosso estoque. Inclusive, usufruir da entrega e da venda do Mercado Livre. Só que a diferença é que não vai ser um mercado full, né? Assim, eles vão ter que retirar no nosso CD normal, entregar. Ali. Mas cabe para todo mundo, né? E é um custo baixíssimo, né? Você tem valores de separação abaixo de R$10, né? Você tem valores de entrega na Grande São Paulo de 15 a R$20, depende do seu fluxo, da sua roteirização, do seu SLA, né? Você tem armazenamento de pallets por R$300 por mês. Então, o cara, com R$2.000, ele consegue ter serviço com a gente, entendeu? Nível... Sem funcionário. Um funcionário seu custa mais caro do que o nosso serviço. E o pessoal acha que investir no Mercado Livre, na verdade, não acha que estão investindo lá, mas estão, né? Porque eles deixam o dinheiro lá numa porcentagem muito alta. Vale muito mais a pena ter um e-commerce e investir em marketing, porque você vai estar expondo a sua marca do que propriamente no Mercado Livre. E vender também no Mercado Livre. Você pode fazer os dois, mas você tem que entender que colocando no Mercado Livre é só um expositor para você, enquanto você constrói ali a sua credibilidade. Exatamente. Se você só tem tudo no Mercado Livre ou Shopee, seja qualquer um desses aí, você não está construindo uma credibilidade, uma marca, um branding. Você está fazendo, né, como dizem, você está construindo num terreno alugado. Eu falo diferente. Tá construindo a casa no terreno da sogra. Pior do que alugado. Ele pode ser confiscado a qualquer momento. Exatamente. Porque de fato é um problema, né? Os caras, sei lá... Eles mudaram a taxa recentemente. Você vai fazer o quê? Tá refém da regra do jogo deles, exatamente. Então... É a mesma coisa depender só do Google ou depender só do Meta. Quando você depende só de uma plataforma, você tá caindo numa cilada ali, né? Então é de diversificar, né? Até depende das campanhas pagas, né? Que recentemente mudaram as regras, os caras derrubam. Agora, você tem que estar com um pezinho em cada canoa, né? Todo dia a gente recebe alguém que é banido do Mercado Livre. Mas por que eu fui banido? Não sabe, eles não explicam.
é aquilo genérico, ele perde a conta. Eu tenho cliente que tem 5 contas no Mercado Livre porque uma perde, deixa de ser ouro e vira não sei o que, até recuperar. Isso, é. Né, E tá, eles não são claros tá na aparecendo nas regra, redes né? sociais hoje em dia que você vê Isso. banido e fala, Exatamente. Então, não construa na casa da sogra, né? E tenha vários canais ali de aquisição. Com Não certeza. dependa de um único vendedor. Tenha dados, né, para guiar as escolhas. Eu acho que é o caminho aí. Maravilha, galera. Então foi esse o nosso episódio aqui, né, Rodrigo? Fechou. Fechamos aqui. Agradeço Então, demais aí o Eu que Mauro. agradeço. Muito tem que obrigado. agradecer Pela- ali. é O cara uma deu honra uma aí. viagem para chegar até aqui, para estar com a gente aqui. Foi um podcast bem legal. Pudemos aprender muita coisa ali sobre inteligência artificial, dados, né? Sobre a parte da tecnologia. E eu acho que vocês gostaram bastante também. Né? Isso aí. Quem ficou até o final, até a próxima. E deixa seu like, se inscreva no canal. Bate no sininho. Tudo Valeu. aquele negócio que vocês já sabem. Valeu, galera. Tchau, tchau.